Teoria Suprema do Minecraft, remake de Linkzinho, grandíssimo vídeo. Vamos reagir. Vai ser a primeira vez que eu vou estar vendo em live este vídeo. Fora isso, eu já vi várias vezes, mas eu esqueço o conteúdo todas as vezes. Eu lembro de, sei lá, 3% desse vídeo. Tô comendo uma pipoquinha. Gente, eu estou comendo o rocambole mais recheado que eu já vi na minha vida. Garota abandona o serviço pra viver de live. Se eu ganhasse dinheiro com live, eu definitivamente abandonaria meu serviço. E olha que eu gosto do meu serviço. É só que é muito mais confortável ficar o dia inteiro assistindo vídeo. Serviço da farmácia, uai. É que essa semana eu tive grandes problemas de saúde. E a farmácia ficou com meu atestado lá. Você tem serviço? Para de ser bobão. Fala se eu estiver muito alto ou muito baixo, gente. Minecraft. Não importa onde você viva, de que tipo de jogo você gosta, você provavelmente já ouviu esse nome. O nome que mudou o mundo dos games na internet pra sempre. Minecraft fez e faz um sucesso estrondoso não apenas por um fator, mas por vários. Seu estilo de exploração incrível, das descobertas, os mods, o multiplayer e inclusive a história. E se eu te dissesse que Minecraft tem uma história? Claro, não como outros jogos onde a história fica estampada na sua cara com cutscene. Ela sempre logava no mesmo lugar e logo saía pra se aventurar. E outras coisas, mas uma história que nos é apresentada de outro jeito. Um jeito que a maioria provavelmente já deixou passar. Mas hoje a gente vai dar uma olhada nessa história. Quer dar uma olhada comigo? Bom, senta aí. Tô sentada já, Linkzinho. Inclusive, eu acho que eu vi esse vídeo antes do remake. Só recheio, hein? Vem comigo. Eu vou com você, véi. Capítulo 0. História esquecida. Capítulo 0. A história esquecida. Beleza, vamos nessa. Qual é o mais próximo que nós teríamos de uma história de verdade do Minecraft? Bom, isso se trata provavelmente da jornada que a gente tem, a clássica jornada do Minecraft. Coletar madeira, entrar em cavernas, fazer todas as coisas da mesma maneira que a gente já faz, porém prestando atenção mais em algumas coisas. A Mojang, como desenvolvedora do jogo, já afirmou várias e várias vezes em entrevistas que sim, o jogo tem história e muitas coisas que eles colocam hoje em dia, atualizações novas no Minecraft, são para incrementar algumas coisas novas a essa história que eles querem deixar aberta para que os players possam tentar descobrir algo sobre. Então nessa teoria gigantesca aqui, vamos... Eu fico me perguntando se será que a Mojang funciona tal qual o Scott Calton no FNAF. O pessoal começou a inventar uma história, todo mundo ficou sim, tem uma história mesmo. E daí conforme eles vão vendo os vídeos enfim, da comunidade, fala, não, isso daqui tá legal. Vamos fazer uma atualização assim pra encaixar nisso daqui. Eles ficarem, a gente tá acertando, tal qual o FNAF. Eu acho que FNAF e Minecraft andam juntos nesse quesito de não ter uma história, mas passar a ter uma história pra poder continuar bombando, sabe? Eu acho que Minecraft nem precisaria, FNAF talvez sim precisaria fazer isso, no caso. Porque eu acho que a maior parte nem pensa muito na história de Minecraft quando tá jogando e afins.
utilizar de 3 fontes especiais para poder falar sobre fatos dentro do jogo. E se com mods há 10 anos já tinha coisa que colocaram agora no Vanilla. Então, também. Colocar o público pra trabalhar. Delas, as informações e evidências que a gente já tem dentro do próprio jogo. Quem foi? Quem foi? A segunda delas, as afirmações da própria Mojang. E a terceira delas, que é algo que vocês não devem conhecer muito bem ainda, é esse livro aqui, conhecido como Mobestiary. Queria ter esse livro. Aqui é oficial da Mojang, e pra quem não manja, ele é canônico no universo. Ou seja, imagina que o Steve tá fazendo um diário e lógico que foi você. sobre os mobs da forma como ele conhece. Existem muitas páginas desse livro que nos dão algumas ideias muito mais detalhadas do que pode e devem ser os mobs que a gente encontra ao longo da história, revelando algumas coisas meio que de bandeja pra gente. E além dos mobs, o mais próximo que a gente tem de personagens da história inicialmente são esses dois aqui. Steve, origem desconhecida, idade desconhecida, família desconhecida e ele é humano. E junto com ele, nós temos a Alex, que também tem origem desconhecida, também tem idade desconhecida e também tem a família desconhecida. Também é humana. Alex e Steve são uma incógnita feita para representar o jogador, que é um humano que acordou num mundo estranho, abandonado e esquecido. Nossa história começa basicamente aqui e inicialmente não sabemos nada sobre uma história ou sobre uma origem desses dois personagens. Como eles acordaram aqui já adultos, realmente tem alguma coisa ou uma razão para eles terem acordado no... Quem garante que no mundo de Minecraft as pessoas não nascem e se spawnam? meio desse mundo completamente abandonado, cheio de construções estranhas, onde uma possível raça semelhante a limpar eles essa mesa. só desapareceu? É basicamente aqui onde a nossa história começa de verdade. Sem as introduções, vamos Olha, pro eu e o capítulo Teteu. 1. Porque tá sem áudio. Tá sem áudio? Ué, pra mim tá mexendo os palitinhos ali, ó. Que tá com áudio. Tá dando pra ouvir pra mim. O LivePix. O LivePix tá sem áudio? Ué, falou na minha orelha. Que estranho. No meu falou. Eu mandou R$100, mandou R$1. Não coisou o ai papai. Pra mim coisou o ai papai. Falou, ai papai. Eu mandou R$100, mandou R$1. Capítulo 1, Civilização Antiga. Que estranho. Vou ver depois a configuração do LivePix. Capítulo 1, a Civilização Antiga. Eu mexi em umas coisas Como a gente não esses tem dias, nenhuma talvez seja informação isso. clara sobre quem são Steve ou Alex, a ideia mais simples aqui é seguir a jornada e observar o mundo afora do Minecraft como ele está agora. Em algum momento, alguma referência dessa tal história deve começar a aparecer, certo? Então, a gente vai lá do início, a gente pega a madeira, fazemos nossos primeiros itens e, é claro, vale lembrar que a ideia de que o Steve R$1 porque e eu tô juntando a mais dinheiro pra mais existem aeroplane. no Tá mesmo certo. universo não é exatamente canônico para a maioria das pessoas. Como eles são feitos para representar as variantes do jogador, então toda aquela ideia de cutscenes e cinemáticas deles sendo amiguinhos e se conhecendo meio que só não encaixam muito bem, mas você pode considerar isso canon se você quiser, ok? Enfim, algum tempo se passa e depois de tentar sobreviver o primeiro dia numa boa, você vai começar a encontrar os seus primeiros mobs, que são ali a primeira Infelizmente. evidência Encontrar de uma mobs porque eu me enterro e não vejo ninguém. possível história. Dois dos nossos mobs favoritos e mais clichês possíveis do Minecraft são muito bem uma bela prova Favorito pra quem? de algo dando errado na história do Minecraft. Bom, vamos dar uma olhada, por exemplo, nos zumbis e nos esqueletos. O tipo de criatura mais clichê que você pode encontrar por aí em qualquer lugar. No entanto, se você prestar bastante atenção, vai se lembrar que zumbis e esqueletos são restos de seres humanos. E é claro, as vestimentas deles são idênticas às do Steve, então... No caso, o esqueleto eles não são tem vestimento. remanescentes de humanos, exatamente, e os esqueletos também. Se isso pode ser considerado de fato verdade, então existe algum pinguinho de história nesses dois mobs
mobs aqui que a gente possa conseguir, bom, vamos começar a usar aquela Comer nossa... pipoca com sazão pela primeira vez hoje. Apesar de sazão ser tenebroso pra saúde, é gostosinho. Segunda fonte de história, então, o mob bestiary dos esqueletos, por exemplo. Dá uma olhada no que a página desse bicho diz. Ainda não é compreendido como essas criaturas mortas foram ressuscitadas. Ainda agora, os cientistas concordam que a maioria dos zumbis somos nós. Ou eram. Então, primeira evidência de uma possível história coletada. Humanos realmente existiam e realmente se tornaram os zumbis e os esqueletos, criaturas que vagam e tentam infectar novas vítimas. Porém, é claro que a gente sabe que deve ter em algum lugar humanos que sobreviveram. Agora, pra onde eles foram exatamente? Sendo bem direto, a gente tem inúmeras construções que estão localizadas em diversos outros lugares e que não parecem ser exatamente das mesmas civilizações ou algo do tipo. Então, a coisa mais simples a se dizer é que deve ter uma ordem cronológica para esse acontecimento de eventos, e isso torna a Minecraft cada vez mais e mais complexo do que ele parece. Cada vez que estou ligado que câncer é uma mutação genética, né? a gente começar a escavar um pouquinho mais dentro dessa pequena cronologia de um mobzinho aqui, ou então de uma construçãozinha ali, a gente pode... Saudade quando meu microfone ficava tipo aqui aparecendo pra vocês, gente. É como se nós fôssemos os arqueólogos, então vamos tentar mostrar um pouquinho. Gente, o Matheus me mandou áudio, e agora eu consigo ouvir áudio aqui. Olha que legal. Não entendi nada que ele falou. E ele tá gravando mais áudio. Ai, que vontade de falar. Tô em live. Tchau. Tô falando de coisa de hora complementar, gente. Não é interessante. Aconteceram nesse lugar. E é essa parte onde começa. Eu acho engraçado que eu teria segurança de ouvir um áudio do Matheus em live. Porque ele simplesmente nunca manda nada. Sério. É sempre uns negócios tipo, nossa, tô ajudando a fazer marmita hoje porque não tem nada pra fazer, tá ligado? Uns negócios assim. Ele mandou mais cedo, inclusive. Antes do horário de almoço dele. A ficar interessante. Mas como esse daqui é um vídeo especial, eu garanti que a gente tivesse as mais derivadas surpresas aqui pra poder ficar uma coisa interessante, incluindo a participação de alguns youtubers. Terceira temporada colegas chegando. meus que vieram fazer uma palhinha aqui pra vocês. Afinal de contas, esse vídeo aqui vai ser muito grande, eu não quero que vocês enjoem da minha voz. Então, pra começar a explicação sobre o cara tem um bom ponto. Passos dessa civilização antiga... Aí vai lá e ele fala uma bomba no áudio. Ele tava falando, tipo, de hora complementar. Ah, é porque fulano... Não lembro o nome do cara lá da secretaria da faculdade, apesar da gente fazer a mesma faculdade. Mano, ele manda áudio só com mais de 30 segundos. Eu não vou tá falando de Round 6. Eu não assisto, eu só vejo os memes. Senhoras e senhores, minha amiga, Jay Mello. Vai lá, véia. Boa sorte. Ah, oi, Link. Ai, desculpa. Eu não vi você por aí. É que nem sempre eu ando olhando pra baixo, sabe? Pois muito bem. Humilhação. A partir do momento que a gente dá nosso primeiro passo dentro do jogo, a próxima, na jornada comum do Minecraft, é onde as evidências de algum tipo de atividade humana começam a aparecer. Que aqui, no caso, são os momentos onde começamos a procurar recursos. E procurando esses recursos pra poder melhorar suas Gente, ele já mandou uns 4 áudios com mais de 30 segundos. Ali por um longo tempo pra fazer isso de diferentes formas. Por exemplo, do jeitinho mais simples, matando tudo que é bicho que aparece por aí. E aí você pode coletar de tudo um Não pouco. faço, sou vegana. É mentira, gente. Eu jamais vou conseguir ser vegana. Desde os recursos mais feitos pra crafting, como madeira, pedra, areia, essas coisas, até a parte que realmente se torna Gente, eu interessante não pego areia. pra gente. Ou pelo menos pra mim, né? A mineração. De onde vem carvão, ferro, ouro, diamante e etc. E então, voltamos até a parte mais padrão do jogo. Cavar até achar uma caverna. Desce lá o suficiente na escavação até que você chega em uma mina Por que você tá segurando o abandonada. mic? Porque E é eu tô aí que as coisas achando parecem ficar interessante. meio, esquisitinhas, pra dizer no mínimo. É que senão ele fica longe e eu Se tô você parar pra pensar encostada. o suficiente, vai ficar óbvio na sua cabeça que não tem nenhum mob dentro do jogo com a capacidade mínima de ter feito as construções abandonadas que a gente encontra. Isso é verdade. Os templos do deserto, os templos do oceano, essas minas abandonadas. Olha o que a gente tem de NPC vivo no jogo. Os villagers, né? Os villagers, que, né, acho que deu pra entender.
Fora que em todas as Aquele construções villager que eu ali é citei muito até então, engraçado. Tem um padrão bem interessante, que eu vou explicar daqui a O pouquinho. consolo Mas primeiro, parou. vamos falar de um padrão que é importante pra gente definir uma história no jogo, que são as construções que a gente encontra. As construções do Minecraft são separadas basicamente em dois tipos: os edifícios dos villagers e seus derivados, e os monumentos abandonados que alguém deixou tudo por lá. Como construções dos villagers, a gente tem as vilas, a mansão dos villagers, a casa da bruxa, os iglus na neve, o posto de combate dos villagers e por aí vai. Enquanto que as construções feitas por humanos são as mais mesmas coisas desde citadas então? Eu antes. acho que não, né? Templos do deserto, templos do oceano, minas abandonadas, fortalezas no Nether e as cidades na dimensão do fim. Agora, tendo tudo isso em mente, a gente já pode dizer que a suposta civilização antiga de humanos de fato existiu. Agora só precisamos juntar as peças para fazer com que elas se encaixem em uma linha do tempo que faça algum sentido dentro desse jogo. Só que essa parte eu vou deixar com o link. Obrigado pela explicação, véia. Enfim, bom, vamos direto pro capítulo 2, então, porque Chamando tá na a hora de coitada falar de véia. algo Ai. interessante. Já que a gente já passou por essa meio que ideia de que teve uma civilização antiga de seres humanos e etc, então agora a gente só precisa juntar todas as peças de fato. Ou seja, precisamos começar essa linha do tempo dos seres humanos lá do início. Então a gente vai voltar pro mais perto possível do que a gente acha que foi o início. E pra voltar, a gente precisa falar dos villagers. Então... vambora. Vé, hoje que uma garota apertou minha bunda e falou que queria ter uma bunda grande igual a minha. Isso é canônico pra qualquer pessoa, seja homem ou mulher, na escola. É canônico. Eu era quem apertava, no caso. Sim, morri. Capítulo 2. Tempos de paz. Bom, já tendo falado bastante sobre os seres humanos, agora é hora de falarmos sobre os villagers, uma criatura um pouquinho diferente. Villagers são muito especiais no Minecraft, visto que eles são Especiais. algumas das únicas raças do tipo, a gente só tem duas raças dentro do jogo com as quais nós podemos negociar. Essas que seriam os piglins, dos quais a gente vai falar bem mais pra frente, e também os villagers. Villagers também mas são os os mobs piglins do também Minecraft você tem com a que- maior você tem quantidade que- de variações. Nós temos Depende. as bruxas, nós temos os villagers, nós temos vários tipos de villagers diferentes, incluindo, é claro, nós temos diversos tipos estranhos de segredos a respeito dos villagers que valem muito a pena chamar a atenção, mas enfim, falar sobre os villagers significa, obviamente, que nós vamos ter que falar um pouco sobre a comunidade deles e como ela funciona. Claro, você obviamente se lembra dessa vila aqui, não é mesmo? Uma vila de villagers bem comum, com a proteção de um golem de ferro comum e etc, e os clássicos moradores dessa vila, os villagers, criaturas bem... assim, bem calmas, como eu poderia dizer, pra ser bastante calmos assim. Mas sabe de uma parada que não combina muito bem com os villagers? O Golem de Ferro. Iron Golems são uma das artilharias de guerra mais pesadas dentro de todo o Minecraft. O Golem é tipo o terceiro mob mais forte do jogo. E além de não combinar muito com os villagers, claro, apesar de ele ser uma linha de defesa extremamente forte e que não parece muito com algo que os villagers fariam, tipo uma baita arma de guerra absurda, ele parece com os villagers na aparência, o que nos dá a ideia de que são os villagers que fazem os golems, não é mesmo? Eles têm um nariz característico dos villagers, eles também têm aquela monocelha dos villagers e etc, porém algo aqui não se encaixa, que é a forma de spawnar dos golems de ferro é extremamente esquisita dentro do Minecraft. Bom, você já viu um villager criando um golem de ferro? Não. Basicamente é porque eles não fazem isso. Claro, a gente sabe que dentro do jogo Eles nós, spawnam como com jogadores, tudo. podemos sim criar um golem de ferro do zero. Ele vai spawnar se a gente usar alguns blocos de ferro e etc e tudo mais. Porém, golems de ferro dentro das vilas, aqueles que você encontra que já estão no mundo, eles não são criados. Eeles meio que só surgem do nada no meio Eu do já não vento, lembrava assim. que os E a villagers parte tinham mais sobrancelha. estranha disso Meu é que Deus. no Mob Bestiary nós temos uma frase muito específica pra isso, que fala Disse sobre um dos participantes mais frequentes das minhas lives, cuja qual eu jogo Minecraft. essa ideia, entre aspas pra vocês. Não se compreende exatamente como os aldeões invocam seus golems de ferro, mas mais cedo ou mais tarde, um certamente aparecerá. Essa página nos dá uma referência esquisita porque, bom, se os villagers criassem os golems de ferro, então não deveria ter uma página dizendo que ninguém sabe exatamente como os aldeões invocam os golems de ferro. E bem entre aspas, invocam.
eles não criam os golems. Eu sei que você deve ter várias perguntas do Tem porquê um bonequinho exatamente de a gente neve tá passando também, da história é dos verdade. humanos pros villagers, mas calma. Eu prometo pra você que a gente vai chegar na parte do começo Eles da história fazem um dos humanos ritual. através Ritual do de golem de ferro. justamente porque os golems de ferro têm uma grande conexão com o começo da história dos seres humanos e com um possível passado onde humanos e villagers trabalhavam juntos. Então, basicamente, vocês sabem qual é a origem do Golem de Ferro, por onde e por que ele foi criado? Os Golems de Ferro foram mobs Não. criados e colocados no Minecraft extremamente baseados em um filme do estúdio Ghibli, conhecido como Ah, O isso eu Castelo lembro. no Céu. Mais Caso ou nunca menos. tenha assistido esse filme, eu recomendo que você dê uma olhada. Você vai entender melhor. Tudo Pra quem nunca dos assistiu esse filme, estúdios inclusive, Ghibli ele muito bom, é viu? recomendável. Só dizendo. Diretamente do estúdio Ghibli. Toda a história desse filme é conectada com a possível história que a gente já desenvolveu até agora de Minecraft. Se liga, o filme Castelo no Céu é um filme sobre essa guriazinha aqui. Ela basicamente descobre esse castelo que tá voando no céu, e esse castelo tá em ruínas. Ele tá abandonado, esquecido, e quem deixou esse castelo aí foi uma antiga civilização de seres humanos que tinha uma tecnologia muito avançada. E foi essa civilização que construiu esses golems de ferro aqui, extremamente semelhantes, não é mesmo, aos golems de ferro do Minecraft. Extremamente. Inclusive, até mesmo temos uma referência disso no jogo, que é, existe uma cena nesse filme onde um golem de ferro entrega uma florzinha pra uma garotinha. Essa cena também pode ser reproduzida dentro do próprio jogo. Ah, inclusive, o final Fofinho, da história véi. dessa tal civilização antiga do filme é que eles basicamente O Golem olhando desapareceram pro Village e pro Steve ao mesmo tempo. e a Parou. protagonista do filme é descendente desses caras. Então, nós temos o Minecraft, cujo protagonista é o Steve, que é um descendente da raça humana, e nós temos os golems de ferro. Curioso. Não? Pelo menos o que isso nos dá Caramba, a entender gente, é muito que mais os semelhante do villagers que não eu- do que eu construíram pensava. os golems de ferro e eles basicamente não têm a necessidade de construí-los. Quem realmente construiu os golems de ferro foram os humanos, o que nos leva a pensar que lá no Ah, início, sempre a gente. villagers e humanos poderiam ser uma tribo só, Gente, e por conta tem disso que tomar eles remédio, trabalhavam pera. juntos. Tocando meu despertas. Ai, coceira meu olho ainda. Pela sobrevivência. Claro, isso também pode indicar que em algum ponto eles se separaram. Afinal de contas, a gente sabe que os seres humanos sumiram, enquanto que os villagers estão vivos até hoje. Tá o vendo? que pode significar apenas uma coisa: eles se Pacifismo separaram em algum sempre ponto. vence. Imagina o seguinte: essas duas comunidades vivem e existem juntas, villagers e seres humanos. Eles sabem como lutar, eles sabem como construir, eles sabem fazer armas e outras coisas, e eles evoluem aos poucos. O mundo era extremamente perigoso, então cada vez mais os seres humanos começaram a construir e a se fortalecer cada vez mais, até que em um certo ponto eles chegaram em um momento onde tava tudo bem. E esse momento, necessariamente, é a criação de um golem de ferro. Se você já deu uma olhada num golem de ferro do Minecraft, como eu disse antes, ele é a terceira criatura mais forte do jogo. Então assim, se você tiver um número de tipo uns 3 golems de ferro morando em volta de você, você não precisa se preocupar com morrer pra monstros ou alguma coisa do tipo. Golems de ferro já são praticamente muito mais fortes do que qualquer outro mob do Minecraft. Pou! Você não precisa lutar, você não precisa explorar, você não precisa descobrir mais. Porém, é aqui que os ideais começam a se divergir. Se você consegue prestar atenção nas ideias de construções dos seres humanos, você vai perceber que ao longo do Minecraft você vai encontrar portais quebrados, indicando que alguém foi ao Nether, e esse alguém provavelmente não foram os villagers. Claro, Você eles vai não iam ter descobrir que capacidade alguém nem foi de ao saber The quantos End, blocos a precisa. dimensão do fim, porque nós temos as Strongholds e nós temos portais nas Strongholds também. E é claro, esse alguém também não foram os villagers. Ou seja, o ponto onde esses personagens começam a se divergir é o ponto onde os seres humanos começam a ficar um tanto quanto obcecados com poder e com magia, e principalmente com essa estranha ideia de criar vida do zero. Se você observar mais pra frente, vai ver que em todos os lugares em que os seres humanos começarem a ir, eles vão começar a ficar cada vez mais agressivos, eles vão começar a criar mobs do zero. Muitos dos mobs do Minecraft, que eu vou acabar explicando mais em algum momento, como Creepers, Guardiões do Oceano, Shulkers, entre diversos outros, muito que provavelmente foram criados por mãos humanas, brincando Nossa, a pessoa de que criar criou o vida. Guardião, E ela isso tava vai ser um grande problema mais pra ela tava num frente. dia No muito ruim. entanto, a gente pode entender que os villagers, eles basicamente
basicamente ficaram de boa. Eles decidiram que aquela evolução de tecnologia pra eles já tava boa, eles não precisavam mais lutar, então necessariamente é assim que os villagers se tornam uma raça praticamente pacífica. Eles já têm proteção suficiente, então basicamente é por isso que eles não ensinam mais uns aos outros como lutar, eles não falam mais sobre isso, e nenhum dos villagers sabe como construir ferramentas de luta, etc. Talvez na verdade eles até saibam, mas você não vê nenhum villager carregando uma espada ou um arco por aí, eles basicamente não precisam, enquanto que os seres humanos, bom, aqui eles se separam, e os seres humanos vão por outro caminho, que vai ser bem problemático. Wix, uma plataforma. Nossa, todos eles vão os pro tipos caminho de dos sites. ADs. É realmente muito Criatividade problemático. ilimitada. Ah não, os ADs não. Capítulo 3, Além dos Mares. Capítulo 3, Além dos Mares. Logo depois de terem abandonado as vilas, podemos separar os locais onde os seres humanos foram em diversas regiões diferentes. Temos muitos vestígios a partir daqui, não é mesmo? O que faz com que a gente acredite no mais simples, que é, os seres humanos não ficaram sempre juntos ou unidos depois disso. A gente pode claramente falar sobre os vestígios deles no deserto ou nas florestas, mas a primeira dessas que chama a atenção de forma interessante é nos oceanos. Então a gente vai direto falar sobre eles, os templos do oceano e os oceanos do Minecraft, com mais uma participação especial interessante, senhoras e senhores, Ryan Red. Vou tentar fugir dali. Gente, o que aconteceu? YouTube atual pra mim. Então a gente vai direto falar sobre eles, os templos do oceano e os Então, tá oceanos bom. do Minecraft, com mais uma participação especial interessante, Ah, eu acho que eu senhoras cliquei e no senhores. botão sem querer. Ryan Red, um dos melhores roteiristas do YouTube atual pra mim. Vamos lá, pode vir, menino. Os oceanos profundos do Menino. Minecraft, se você quiser comparar eles com qualquer outro ponto de plot do mundo, como por exemplo Nether ou The End, é óbvio que eles ficam meio sem graça, o que por si só fez que muita gente só não prestasse atenção ou só deixasse eles passar despercebido. Mas você já parou minimamente pra olhar o quanto de história que tem escondido ali? Se liga só, não se você gosto parar pra dali. dar uma olhada nos oceanos do Minecraft em perspectiva de roteiro, bem aos pouquinhos vão começar a aparecer algumas dúvidas que vão crescer e crescer bastante. Que raios são os afogados, aqueles zumbis que ficam andando pela água? E os Peixe. barcos afundados? Quem deixou eles ali? De onde que eles vieram? E o templo embaixo d'água? Como é que os Detesto seres aqueles humanos bichos, mano. construíram um templo embaixo d'água? Pra gente começar com o mais icônico desses mistérios, vamos começar pelos guardiões do oceano, que também são os mais fáceis de decifrar, vamos combinar. Os guardiões são de longe um dos bichos mais esquisitos do Minecraft e que parecem não fazer sentido nenhum do lugar que eles vivem. Eles não têm boca, o que significa que eles provavelmente não precisam comer nada. Eles são o único peixe, se é que dá pra chamar desse jeito, que consegue respirar fora da água, e eles atacam com um laser que Peixe. sai do olho. Laser que sai do olho. Claramente isso aqui não parece nem um pouco normal. Vocês Eles não sabem o têm que o guardião é? É peixe! mínimo possível uma quantidade Tem os almanaques do Mine. É sério? absurda de teorias sobre o quem são os guardiões e sobre o oceano no geral já foi colocada na internet por muito tempo. E muitas delas afirmam praticamente o óbvio, que o guardião foi criado e que ele na verdade não é uma criatura orgânica. Só que se você assistir essa teoria aqui até o fim, você vai entender que isso é uma coisa que é até bem comum em Minecraft. Vários mobs como o Golem de Ferro, os guardiões, até os Creepers já foram criaturas que foram criadas e não nasceram naturalmente. Nenhum deles existe naquele mundo por razões biológicas, eles foram criados por humanos. Ok. E como que a gente afirma isso com o máximo de certeza? Primeiro ponto. O design deles. Guardiões são só um exemplo de algum dos mobs desse jogo que parecem ser feitos de algum bloco. Olha para os blocos do Templo do Oceano e compara com o Guardião para ver se eles não são Nossa, feitos é de igualzinho. praticamente a mesma coisa. É idêntico. E você consegue concluir que quem construiu o templo colocou esses guardiões ali justamente para guardar o templo. Segundo ponto. Esse bicho respira É um fora guardião, da né? água. Claro que se você olhar para outra perspectiva, isso parece até normal. Porque, os caras só não pensaram nisso. Mas se você parar pra ver bem, existem muitos outros peixes no jogo e nenhum deles sobrevive fora d'água. Só os guardiões. Isso não foi um erro, porque se fosse eles já teriam resolvido. E o terceiro ponto, e o mais anticlimático, eu diria, o Mob Bestiary. Essa é a possibilidade mais seca possível, porque, assim, talvez tenha uma página no Mob Bestiary que talvez fale sobre Guardião, e talvez ele dissesse uma coisa exatamente desse jeito aqui. Sua pele é rachada, como se fosse esculpida em alguma rocha antiga. Curioso, né? Quarto ponto.
Os drops Ele dele. foi Pra quem não lembra, esculpido. drop é o que você ganha depois de você matar o guardião. Quando você mata um animal no Minecraft, geralmente foi você cuspido, consegue alguma gente. matéria-prima que pode servir pra você se alimentar, seja carne e esse tipo de coisa. O que acontece com todos os peixes? Você matar um peixe, você consegue ele pra você poder fritar. Matando um guardião, ele tem uma puta chance de dropar pra você um cristal de prima, uma pedra, que não faz muito sentido. E é claro, os Elder Guardians, os bosses dos templos de água, tem uma chance de dropar esponjas, um item que absorve água. Quinto e último ponto. Basicamente tudo que a gente viu sobre humanos e o que eles fizeram no mundo de Minecraft, você consegue notar que eles têm algum padrão específico. Todas as construções possuem algum tipo de sistema de defesa. As vilas, por exemplo, possuem Iron Golems que protegem ela de todo o mal que pode amedrontar a vila. E ele é um monstro criado, você mesmo pode fazer um Iron Golem. Os Snow Golems, que por mais que não sejam um sistema de defesa tão forte quanto os Iron Golems, também são um sistema de defesa, porque eles atacam tanto mobs do Minecraft como o próprio Phantom. Isso pode acontecer com o próprio Warden e as cavernas, Ele errando assim bolinha, como o Wither tadinho. no Nether, que talvez tenha dado meio errado o que eles queriam fazer. Então eu acho que isso são pontos o suficientes pra você poder provar essa ideia de que guardiões são feitos por alguém pra proteger algo. Mas agora o que eles precisam exatamente proteger, eu vou deixar pro Link explicar. Beleza, então, nesse ponto eu volto. Pelo que deu pra contar até agora, ficou meio óbvio que os guardiões do templo foram feitos pra poderem ser pensados como armas, criados pela nossa civilização antiga. Agora, o pra quê é extremamente simples. E o que eles queriam proteger dentro daqueles templos é bem fácil de pensar também. Se você já foi até essas tesouro, fortalezas né? dentro do Minecraft, você deve se lembrar claramente que dentro delas existem blocos de ouro escondidos, como se fossem riquezas. O ouro antigamente não tinha lá tantas funções no Minecraft, porém hoje em dia a gente sabe que graças ao Nether, o ouro se tornou uma ferramenta muito importante, e os templos do oceano são repletos de blocos de ouro que ficam escondidos lá dentro. Uma coisa que também não é nada absurda de se destacar e que muitas pessoas podem saber é que esses templos do oceano são baseados em uma estrutura real, da vida real mesmo, conhecidas como zigurates, um tipo muito antigo de templo religioso criado Olha. pelos sumérios. Então, se a gente pegar a ideia de base deles, Parecidíssimo, os tá? humanos provavelmente dessa civilização antiga possivelmente eram religiosos. Pois é, zigurates eram templos né? antigos religiosos criados pelos sumérios. Então, bom, como eu disse pra vocês antes, a antiga civilização de humanos não deveria ser exatamente super unida e etc. E a resposta pra isso pode ser bem simples. Simplesmente se a gente voltar aos guardiões. Você sabia que o guardião ataca qualquer criatura que se aproxime de templos dos oceanos? Inclusive nosso jogador, nós mesmos somos seres humanos. Então, necessariamente se ele foi criado por humanos, então por que ele ataca humanos? Necessariamente existe uma criatura dentro do Minecraft que não é atacada pelos guardiões. E se ele for, ele é imune aos seus ataques. E esses são os afogados. É um tipo específico Oh my God, de zumbi hi. que vive ali dentro. Ou seja, os zumbis afogados são remanescentes da galera que criou esses templos. Eles, sim, são imunes aos ataques dos guardiões. Porém, a gente, como Steve, que talvez seja um humano que era de outra raça e etc., não somos imunes aos ataques deles. E o que exatamente aconteceu para os templos da água afundarem? Afinal de contas, o que rolou com os templos da água? E não foi basicamente aquelas teorias básicas de tsunami ou coisas simples que aconteceram. Foi algo um pouco mais complexo, na verdade. Se vocês forem até os templos do oceano, vão rapidamente descobrir que existe uma sala inteira no templo dedicada a apenas esponjas. E pra quem já jogou o game, sabe que esponjas têm uma única função de absorver água. Então a gente pode criar uma teoria super básica e uma ideia super simples de que águas começaram a subir. Porém, como os seres humanos dessa tribo que criaram os templos da água aparentavam ser um tanto quanto religiosos demais, se recusaram a abandonar os templos. E justamente por conta disso, nós sempre temos aquelas cidades afundadas na água próximas aos templos dos oceanos. Morreram Ou seja, afogados os humanos que morreram de aqui bobeira. morreram realmente afogados. Eles morreram como destino da própria teimosia, por não terem abandonado suas crenças e fugido para longe do templo, talvez com medo de perderem suas riquezas. Mas essa daqui é só uma Burro. das vertentes reais da tribo Very principal burro. de seres humanos que a gente tem falado até o momento. Agora, a parte mais interessante deles já estava em outro lugar. E eu tô falando da nossa civilização principal. É hora da gente ir pro Nether. Oh my god! Oh my god, it's time for the Nether. Wow. Capítulo 4, o começo da queda. O começo do fim. Capítulo 4. O começo da queda.
E até o Nether significa muita coisa no Minecraft atual. Muita lore de verdade foi colocada aqui por razões óbvias, com os novos biomas, as construções novas e, é claro, os novos portais. Nas novas atualizações do jogo, você pode encontrar portais dentro do Minecraft, portais quebrados e lotados de lava, e com alguns vestígios, baús, entre outras coisas em volta. E são desses portais que a gente vai falar realmente, e eles deixam meio que óbvio a ideia de que, em algum momento, os humanos descobriram como criar portais para outras dimensões. E é claro, não demorou muito para que eles se aventurassem dentro dessa nova dimensão. Porém, para explicar o Nether e essa outra parte, outro amigo meu entra em cena. Matt do Cérebro Espacial, pode fazer as honras. Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matt do Cérebro Espacial. Oh my God, e hoje hi. eu vou entrar nessa grande jornada de explicar a teoria do Minecraft junto com o Linkzinho. Vamos lá. O Nether. Logo depois de observar esse lugar por 5 minutos, ele já parece ser o que mais guarda partes de uma possível história pro Minecraft. Então, para começar leve, vamos do lugar mais simples e fácil. E eu tô falando das fortalezas do Nether. Como é de costume da nossa querida civilização antiga, onde eles pisam o pé, eles rapidamente constroem fortalezas. Em volta pra delas, deixar em guardiões paz, né? para proteger Igual eles. seres E é humanos claro, mesmo. começam a fazer experimentos no local. Impressionante, nem o Minecraft foge da tristeza que é o ser humano. E é isso que a gente pode dizer que acontece no Nether. As fortalezas abandonadas possuem dúzias de baús com itens de diamante que não existem no Nether em si. Ou seja, só podem ter sido deixadas lá por seres humanos. Porém, o problema não é só o Nether ou os humanos terem chegado lá. O problema é o que começou a acontecer quando os humanos chegaram lá. Eu tô falando da magia em Minecraft. Se você acompanhou a teoria com gosto até aqui, deve ter percebido que não apenas a história progride de forma muito convincente, como também os itens que encontramos nos baús das construções que os humanos deixaram. Eles seguem a história de forma muito coerente. Eu tô ensinando isso porque eu tô comendo o lanche enquanto você tá falando aí. Nas minas abandonadas, por exemplo, os minha baús pão. têm itens de ferro, comida simples e alguns itens usados. Coisas que provam que as minas foram o início da exploração daquela raça. Nas fortalezas do Nether já existem armas e armaduras de diamante e ouro em abundância, o que mostra um avanço. Essa civilização já tinha muitos recursos. E mais para frente a gente ainda vai chegar lá. Nas cidades do fim, lá na dimensão do The End, que são lotadas de diamantes e itens encantados. Ou seja, em algum ponto ali, entre os humanos chegando no Nether e chegando no The End, mais ou menos nesse ponto da história, eles começaram a fazer o uso de magia. E, bom, Oh my God, como a gente bruxaria. prova isso pra vocês? Sendo direto com vocês aí, a ideia que é desenvolvida aqui Minha coluna estralou só porque eu mudei de posição, gente. Tô velha. é bem mais tensa do que tudo que tinha sido mostrado até agora. Aos poucos, conforme as coisas avançaram, nós vimos os humanos aos pouquinhos adquirindo mais e mais conhecimento e usando esse conhecimento de forma muito conveniente para eles mesmos. Aos poucos, eles foram capazes de criar novas formas de vida, atravessar por dimensões com portais e dominar outras dimensões. O Nether é conhecido tanto para nós jogadores quanto para a própria história do Minecraft como uma espécie de purgatório. E a Tô parte podre. interessante disso é que, tendo chegado aqui, os humanos tiveram contato pela primeira vez em algum momento com isso. A areia das almas. Uma estranha espécie de cubo que parece conter almas daqueles que morreram. É aqui onde os seres humanos Vou ter começam a que tentar ir de trazer vala muita pessoas gente, hein? mortas de volta à vida. E esse é Meu o Deus. começo da queda deles. Convencer vocês de que os seres humanos gostariam Duvido de nada que se tudo isso fosse na vida real, aconteceria isso mesmo. Seres humanos, oh meu Deus, nós somos tenebrosos. brincar de imortalidade provavelmente não é algo difícil, você conhece a nossa raça. Tendo acesso a algo como a areia das almas, claramente Foi o que eu experimentos disse. começariam a surgir. Aí vai um bom exemplo deles, Blazes. Essas coisas amarelas flutuando com uma cabeça no meio de uma vareta mágica é provavelmente a bicho criatura mais esquisitíssimo. conectada à magia possível no mundo de Minecraft, e é uma prova muito boa das tentativas de magia dos Um seres humanos. experimentozinho não Quando o faz Blaze mal. morre, ele Aí, nos ó, dropa não uma faz dessas mal. varetas conhecidas como Blaze Roots, um item mágico que usamos para chegar na próxima dimensão, que é o The End. A única coisa que esse bicho tem, além dessas varetas, é a cabeça dele, que é bizarramente parecida com a de um ser humano.
É muito verdade. parecida. O que isso pode deixar transparecer é o óbvio. Tentando trazer pessoas de volta à vida com magia, essa pode ter sido uma das primeiras tentativas. Os humanos criam os Blaze Roots, tentando utilizar isso para reanimar um cérebro. Como não funcionou como eles queriam, mas ainda assim teve um resultado, ele é convertido no guardião das fortalezas, e é aí que o maior problema do Nether entra. E eu tô falando do Wither. Esqueletos de Wither são muito comuns no Nether, e é bem fácil dizer que, como eles são humanos, só que maiores, eles devem ser os remanescentes da nossa civilização antiga que vivia ali. Os esqueletos de Wither são basicamente um corpo morto, um corpo sem alma, enquanto que a Soul Sand já leva no seu nome, Areia das Almas. Em algum momento, o seguinte experimento pode ter rolado. Por que não juntar o que sobrou de vários corpos humanos com o que sobrou de várias almas humanas? Afinal, os humanos são tão bons e inteligentes. Bom, Nossa. o que poderia dar errado? Então, uma catástrofe Sempre que você se fizer a pergunta, nossa, o que poderia dar de errado? Não continua o que você tá fazendo. Vai dar tudo errado. nasce. O Wither Boss chega ao mundo. E é aqui que eu volto. A chegada do Wither Boss marca um ponto muito importante na história do Minecraft, principalmente porque não fazemos ideia de quantos Wither Bosses foram invocados e qual era o tamanho deles. Ué, o tamanho? Geralmente a gente espera que o tamanho dele seja normal, não é? Porém, não. Se você for pra Soul Sand Valley hoje em dia, que é um dos biomas muito famosos do Nether, você pode encontrar lá vários fósseis de diversos esqueletos, dos quais a gente não faz ideia de que criatura exatamente era. Inclusive, se você for pro mundo comum do Minecraft e você cavar nos lugares certos, também existem fósseis extremamente semelhantes. Algo foi criado no Nether, ou pelo menos tinha algum tipo de criatura gigantesca que tinha acesso ao Nether, que também existia no mundo real. Ou pelo menos pode ter chegado até lá. Lembrem-se que os antigos portais do Nether, aqueles que você pode encontrar, existem alguns deles que são ridiculamente grandes e absurdamente exagerados. Então, sim, Withers gigantes poderiam ter passado de uma parte a outra do portal. Então, parando pra pensar, o Wither Boss, como nós conhecemos, Cara, ele já tem um é a ponto. criatura mais agressiva do jogo. Ele é o boss mais agressivo do jogo, que destrói tudo por onde passa. E agora, imagina um desses fazendo jus a um tamanho um pouco maior. Imaginou? Ok, agora imagina vários deles. Algo interessante no Minecraft é que no meio de uma coisa bem esquecida, como por exemplo os quadros, que vocês já devem ter visto em algum lugar, os quadros do Minecraft, a gente tem esse quadro aqui, que mostra um dos primeiros Withers sendo invocados, exatamente da forma convencional como nós conhecemos. Inclusive, ele parece ter sido invocado no Nether, já que a gente pode ver o chão vermelho ali atrás, ao mesmo tempo podemos ver que ele é invocado num chão onde tem grama. Na atualização mais recente do Nether, tem uma porrada de teorias que mostram uma coisa interessante a respeito do Nether, que tem uma porrada de vida real dentro do jogo, na verdade. Nós temos grama, nós temos frutas, nós temos árvores. É como se realmente aquilo não fosse uma espécie de purgatório, fosse apenas uma dimensão com suas próprias formas de vida. O Nether em si parecia não ter exatamente tantos problemas com lava nas épocas mais antigas, porém uma das teorias mais interessantes da internet a respeito do Nether, e que eu também adicionei como uma espécie de adaptação, é a ideia de que o Nether possui uma espécie de super vulcão. Como você pode colocar isso dentro da história? Bom, imagina que o Wither atacou esse vulcão explodiu e devastou completamente o Nether, deixando apenas algumas pequenas florestas existindo, só um pedacinho do que aquele local era antes. Não é difícil de você acreditar nisso, lembrando que hoje em dia nós temos um bioma no Nether chamado de Deltas de Basalto, que é basicamente um vulcão desativado, completamente cinzento, cheio de crateras, lava e um monte de partículas de fumaça que emanam do vulcão. É de lá que vem criaturas hoje em dia como os cubos de magma, e inclusive, algo que prova mais ainda essa ideia é o porquê os portais do Nether estão completamente destruídos. Os portais que você encontra não estão exatamente ligados, na verdade eles estão todos quebrados. Eles não estão só completamente cinzento, cheio de crateras, lava e um monte de tsunami de lava tivesse passado e destruído os portais, queimado eles e os desativado. Não é apenas uma simples ideia de que os portais do Nether foram quebradinhos ali de uma forma bonitinha. Não, eles explodiram. E é justamente por isso que o declínio da raça humana já tinha começado aqui. Porque provavelmente poucos conseguiram fugir do Nether. E para aqueles que conseguiram fugir, Withers seguiram eles de volta ao mundo real.
É hora Nossa, acabou com da tudo. perseguição começar. Agora é o fim do começo. Capítulo 5, Perseguidos. Nossa, eu cuspi tudo, velho. Viajei. Deixa, eu tô com frio. Tô com frio. Capítulo 5, Perseguidos. Aqui começa de fato o que chamamos de queda. Se você já pesquisou o suficiente sobre segredos do Minecraft, deve ter encontrado muitos e muitos fósseis dentro do jogo, do mundo comum do jogo, fora o Nether, semelhantes de forma muito conveniente aos fósseis que a gente acha, que são do Wither Boss, ou seja, alguns deles também seguiram os seres humanos de volta pro planeta comum. E é aqui que começa a perseguição. E esse capítulo vai ficar por conta de um amigo muito especial, Digo. É O Digo, velho. Oi, oi. Boa noite, boa noite. Vamos lá então? Tá legal então. Da onde que a teoria tinha parado? O começo da queda. Coisa que, convenhamos, dá pra chegar muito bem depois do que aconteceu. Os seres humanos brincaram de criar vida, trazer pessoas de volta da morte, a ponto de dar tudo errado e colocar a humanidade inteira em perigo. E vocês acham que os experimentos e as coisas pararam por aí? Então, exatamente. Não foi o caso. Porém, a partir não, né? daqui tem sim mudanças, sendo que a principal delas é que as tribos humanas parecem ter se fragmentado bastante depois do que aconteceu no Nether. Então, vamos separar eles em algumas tribos avulsas, como, por exemplo, os piratas, aqueles que vagavam o mundo em barcos, esses que hoje em dia estão todos afundados, onde pareciam esconder tesouros por aí. Bem, eles parecem ter parado com os experimentos e vivido uma vida relativamente tranquila, ou... Na realidade, não, né? Porque eles eram bandidos, mas... Vamos lá, civilização antiga. Esses são exatamente o mesmo grupo principal que criou todos os antigos experimentos e continuou voltando neles de novo. E como vocês devem saber, a história deles não acaba aqui. Só que tem uma dessas tribos que tem uma história bem rápida que seria legal contar pra vocês, que são a tribo que se tornou os egípcios. Beleza, vamos lá. Pra resumir de forma simples pra vocês, o deserto são provavelmente o bioma mais simples de explicar no Minecraft, por conta da quantidade de conexões, com a quantia de coisas que já ficam estabelecidas aqui. Muito fácil de predefinir algumas coisas, como por exemplo, os templos do deserto. Se você já jogou, sabe o que eles são. São templos minimamente estranhos, com praticamente nada dentro. Tem alguns itens lá que parecem ter sido colocados apenas com armadilhas, já que o templo é repleto de TNT que explodem se você cair ali sem muito cuidado. Algo que também é interessante desses templos é o símbolo do rosto de um creeper esculpido no centro deles. O que pode parecer só um efeitinho visual, mas não nesse caso, porque os templos no deserto no Minecraft parecem fazer uma bela referência ao Egito Antigo, onde símbolos eram constantemente usados pelos humanos como uma espécie real de simbologia. Cada um representava uma coisa e não pode ser só coincidência que a cara de um creeper está estampada em um templo cheio de TNT que... é o único mob dentro do Minecraft que deixa óbvio que ele não foi criado organicamente. Voltando lá pro mob bestiário, uma coisa interessante a se notar não são nem os textos que falam sobre o mob, e sim a imagem de representação dele. O bicho, ele tem uma TNT conectada ao próprio coração, e o mais estranho ainda é que parece que de verdade ele nasce como um ser vivo segundo o próprio texto do livro sobre essa estranha origem desse bicho. Bem, o que tá escrito é o seguinte, né? Alguns dizem que as explosões dele distribuem esporos, que é de onde novos creepers nascem. Ou seja, creepers são porque- literalmente um fungo. O Creeper, ele é vindo de uma planta, né? Se não me engano. Creeper é uma planta, na verdade. É o nome de uma planta em inglês. Então faz sentido ele meio que se reproduzir por esporos igual planta. Achei legal. Eu fiquei pensando, se o Mob Bestiary é como se fosse um diário de viagem do Steve, que ele tá escrevendo, isso quer dizer que ele abriu um Creeper pra poder ver como ele era por dentro, pra poder fazer esse desenho. Estranho, com uma caixa de TNT dentro e... que pariu, hein? Não sendo coincidência suficiente, no nosso mundo, no Egito Antigo, gatos eram uma espécie de criatura dourada como um ser divino, e os creepers, por alguma razão do destino, têm medo de gatos. Eles não os atacam de forma nenhuma. O que é estranho, porque os creepers são muito mais Talvez. fortes, mas mesmo assim eles têm algum tipo de medo biológico de gatos, o que faria muito sentido. Os mesmos caras que construíram esses templos fossem semelhantes aos nossos egípcios, assim explicando eles inserirem algum tipo de medo absurdo nos creepers para que eles nunca chegassem perto de um gato, que eram essas criaturas divinas pra eles, encaixando assim perfeitamente na ideia da lore, e também explicando por que existem os Huskies, não é? Puta que pariu, que nome zoado, parece mesmo que eu tô falando, chamando cachorro. Não, Aquela isso, espécie de- mano, isso eu hablo disso desde que esses palhaços começaram a surgir, os Huskies. Parece que eu tô falando de cachorro, não tinha nome melhor, não. Principalmente na gringa.
Esse é o que mais tem. Enfrentando zumbi com roupa diferente, provavelmente são remanescentes desse povo. Claro, também vale lembrar que alguns outros pequenos grupos provavelmente se separaram ao longo dessa história. Um deles que eu acho bastante interessante de se comentar são os caras das savanas, ou das florestas da jungle, que não teve nenhuma atualização ainda, então os templos não são lá muito trabalhados, mas pelo menos sabemos que os templos da jungle também são outro templo feito de armadilha para outro povo e... Enfim, os caras gostavam de fazer uma armadilhazinha, né? Uma trapzinha. Tá aí, ó, a teoria suprema. Tudo culmina no Vinícius 3. Mas voltando ao ponto principal da ideia. Depois dos golems de sempre ferro, Vinícius 3. creepers, Ah, não, guardiões Vinícius 13 da não. água, entre todos esses outros mobs, pra onde que foram os experimentos humanos? Bem, a resposta pra isso são simplesmente os zumbis. E é aqui que eu volto pra falar dos zumbis. Sim, zumbis esqueletos. Esses aí são dois dos bichos mais clássicos do Minecraft, que estão quase desde as primeiras atualizações, e a gente não tem praticamente nada de lore ou história dizendo quando eles surgiram ou como eles surgiram. Além, é claro, do que a gente já explicou lá nos capítulos passados, eu acho que explicar os zumbis e os esqueletos é uma parada praticamente muito simples, não é mesmo? Afinal, a gente já teve um monte e mais um monte de referências dos seres humanos querendo trazer coisas de volta à vida. Isso daqui é só mais uma das vertentes que deu mais errado ainda do que a primeira. Os Wither Bosses já foram um erro absurdo porque era uma criatura extremamente violenta, mas eles tentaram fazer isso, dessa vez com algum tipo de poção ou algum tipo de pré-organismo que se espalhou sozinho e, é claro, criou os zumbis, que foi um problema nada gigantesco que você quase não consegue encontrar zumbi e esqueleto no mundo de Minecraft hoje em dia. Ah, não, com certeza. Né? E quase não tem nem variáveis para zumbis e esqueletos no Minecraft também, né? O que a gente pode dizer disso é que, bom, provavelmente foi aqui que tudo deu errado. Inclusive, sabe uma curiosidade interessante a respeito disso? Os villagers são quase que 100% imunes a mordidas de zumbis, basicamente. Se um zumbi morder um villager, tem uma porcentagem muito alta de que o villager não se torne um zumbi, quase como se eles tivessem desenvolvido algum tipo de imunidade, ou eles realmente tivessem algum tipo de cura desenvolvida a respeito do vírus zumbi. Então, depois que os seres humanos desapareceram e etc, os villagers continuaram sobrevivendo muito bem. Eles simplesmente desenvolveram uma cura e continuaram numa Eles boa. são tipo a Enquanto que os seres Ellie humanos, de The Last of com Us. mais ou menos um percentual de metade do planeta perseguindo e odiando eles, chegou a hora de dar uma cartada final. E é aqui que a gente vai entrar no começo da extinção da raça humana. Vamos pro The End. Que legal ele virando um Enderman. Capítulo 6. A cartada final. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante do Minecraft, a minha parte Na favorita real, não, da ele lore, morre e vira zumbi. é a parte das Strongholds. Afinal, o que são elas? Animado Por que pro foram The Last construídas of Us tão 3. fundo no subsolo? Como o Portal do Fim foi construído? Entre tantas outras coisas. Com a quantia de lore que a gente já tem até agora, a gente pode facilmente chegar a essa resposta. Mas tudo relacionado a Strongholds, Endermans O consolo. e o Portal do Fim é muito interessante. As Strongholds do Minecraft são a única construção que possui alguns poucos blocos que são a prova de destruição do Wither Boss. Eu tô falando, claro, do Portal do The End e alguns outros blocos que aparecem justamente nas fortalezas da Strongholds. E toda a construção, na verdade, ela acaba sendo meio que a prova de Wither, já que ela foi construída num extremo profundo no subterrâneo, que é exatamente onde o Wither não conseguiria chegar. E se chegasse, seria com dificuldades para poder cavar tão fundo para poder ir até onde eles estavam. Segundo nossas ideias, as Strongholds elas podem muito bem ter sido construídas pelo que sobrou daqueles mesmos seres humanos da tribo principal nos estudos e, é claro, construídas para fugir dos Withers e de algumas outras coisas que a gente já citou, vírus zumbi, entre diversas outras coisas que estavam acontecendo no mundo comum. Descendo lá para as profundidades, a gente ainda tinha alguns remanescentes dessa raça trabalhando em estudos para tentar fugir dali para alguma outra acharam uma boa dimensão. ideia ir pra outra Não tinha como eles dimensão. voltarem pro Nether depois de tudo que eles fizeram, então eles precisavam achar outro jeito para fugir para alguma outra dimensão que não fosse o Nether. E é claro, para explicar isso, um outro dos meus amigos favoritos vai entrar aqui em cena. Ó, meu primo aí, o famoso. Salve, primo! Salve, primo! E aí, mano, beleza? Então, galera, eu sou o Rodrigo Zin, sou produtor, faço música. Ultimamente tô fazendo Rap Geek, então depois dê uma olhada lá no meu canal, no Spotify. E é isso. Eu fiz também o rap do Sanji, vocês devem conhecer através disso, provavelmente. Então, beleza. Como os humanos descobriram a fonte do que os ajudou a construir o Portal do Fim, é um mistério.
já que o próprio portal do The End em si não pode ser craftado no jogo. Não existe uma receita de itens e recursos. Não existe nenhuma forma de criar esse portal que pudesse ser conhecido. Se perdeu no tempo. Temos diversas teorias a respeito de que talvez o novo mob do Minecraft, o Warden, possa ser responsável por isso. Mas nenhuma confirmação ainda. O que nós sabemos... Sempre achei os bloquinhos da cidade ancestral parecido com a do The End, sinceramente. E o Aether. É que o Aether, ele é mod, né? de fato é como eles construíram um item primordial sei lá. para o portal funcionar. Os olhos de Enderman. Se você assistiu a teoria até agora, deve ter notado a falta de citação aos Endermans, uma das criaturas mais emblemáticas do Minecraft. Porém, até o momento não foi citado inclusive. aqui. Isso Amo ele. porque esse é o momento deles. É a partir daqui que ele surge. Mas até a criação do portal, não, ainda não existiam Endermans. É importante lembrar que quando morrem, Endermans não nos dropam parte dos seus olhos ou alguma coisa do tipo. Eles nos dropam um estranho item com habilidades de teleporte, conhecidos como Pérolas do Fim. Ender Pearls. Um item que muitos acreditam ser o que restou dos olhos de um Enderman. Só que o rolê é bem mais embaixo que isso. As principais Gente, eu vou teorias... fechar a janela. do mundo a respeito de Minecraft são conhecidas por concordar em apenas algumas coisas. A maioria delas são sobre os Endermans e sobre os portais. Se vocês prestarem atenção, vão notar que existe um número icônico de coisas com as partículas e cores parecidas que compartilham dos mesmos poderes. Baús do fim, portais do Nether, os próprios Endermans compartilham daquelas partículas roxinhas que ficam em volta deles quando eles se teleportam. Tem exatamente as mesmas partículas e cores e também permitem que o jogador se teleporte para outra dimensão. Vocês fazem ideia do que isso pode significar? Você acredita, meu? Pra mim, isso significa que não apenas as Pérolas do Fim são olhos de Endermans ou algo do tipo. Elas provavelmente são resultado de um estudo profundo que os seres humanos fizeram em algum tipo estranho de energia. Energia essa que permitia que os seres humanos fossem de uma dimensão a outra, que eles atravessassem espaço e tempo literalmente. As Pérolas do Fim podem ter surgido de um outro experimento muito interessante, os Shulkers. Esse é um mob que só pode ser encontrado no The End, e ele é literalmente uma ostra, uma forma de vida que, segundo a Mob Bestiary, a pele dele parece esculpida, nos dando outra dica de mais uma criatura vinda das mãos humanas. E como uma ostra, o que seria mais interessante do que ele mesmo gerar as Pérolas do Fim? Os humanos tentaram canalizar algum tipo de energia desconhecida quando criaram os blocos do portal, e utilizaram todas as misturas possíveis que eles conheciam para criar as rédeas do portal. Um item que não apenas serviria como conector do portal, mas como forma de encontrar o portal para humanos refugiados que ainda estivessem fugindo das catástrofes do mundo. E então, os portais do The End são criados. E por fim, a humanidade chega à sua última linha de destino. Chegamos no The End. E esse é o ponto da teoria que eu volto. O The End é considerado o último ponto por onde nós vemos a atividade humana no Minecraft, e essa é a parte interessante. Segundo a ideia de tudo que a gente já construiu até aqui, foi nesse pontinho onde os humanos desapareceram da história, então o que resta pra gente saber é o que exatamente aconteceu com eles. E isso fica fácil dependendo da forma como você enxerga o The End. Hoje em dia a Dimensão do Fim possui mais de um lugar interessante pra se ir. Você tem a ilha principal, onde você encontra o Ender Dragon, o último dragão vivo, etc. E é claro, você tem a área após disso, diversas ilhas extremamente separadas que existem agora no The End, lotadas de Endermans que ficam por aí vagando, e estranhas árvores com uma fruta muito conhecida chamada fruta Kyoros. E também existe uma cidade no The End, cidade essa
conhecida como Cidade do Fim. E ela dá uma boa ideia pra gente do que aconteceu aqui, não dá? O que exatamente acontece até o momento atual da nossa teoria sempre que os humanos chegam em algum lugar? Exatamente, primeiro a gente constrói umas fortalezas pra poder se defender e principalmente eles constroem algum bicho aleatório pra poder ajudá-los a se proteger. E aqui, na Cidade do Fim, a gente tem exatamente isso. Nós temos a cidade, nós temos os Shulkers e depois disso os seres humanos começam a caçar. E eu vou fazer a seguinte suposição aqui, jovens, que o The End, no início, não se tratava apenas de uma dimensão cheia de ilhas vazias, etc. Não, ele tinha uma raça que habitava nessa dimensão e vivia tranquilamente, e essa raça eram os dragões. Sempre que você encontra a Cidade do Fim, você também encontra uma barca. Barcos dos seres humanos que aparentemente ficavam flutuando e meio que pareciam voar mesmo. Esses barcos sempre possuem uma cabeça de um dragão na sua ponta, como se fosse um troféu. E dentro do Será barco... que esses barcos, tipo, flutuavam real? Eles andavam flutuando, tipo os piratas, só que eles saíam flutuando por aí? A gente sempre tem um dos itens mais interessantes do jogo, a Elytra. Um item que não pode ser craftado oficialmente no jogo. E como a Elytra é literalmente dizendo um material que se usa pra voar, um material que praticamente simula uma asa, pode-se dizer muito tranquilamente que talvez eles tenham sido utilizados como matéria-prima para que isso tenha sido criado. Então sim, dragões provavelmente viviam no The End, e se você já foi ao The End, você sabe de fato que você encontra um dragão lá. O Ender Dragon é um dragão fêmea que ao morrer deixa um ovo pra gente que não pode ser chocado, e o que isso diz pra gente é um fato muito interessante de que eu fiz em um pedaço da teoria do Minecraft que eu postei praticamente no mês de dezembro, que dizia que muito que provavelmente a raça dos dragões do Minecraft foi extinta. A única real razão para que um deles permaneça vivo é que muito que provavelmente os seres humanos tentaram preservar o último dragão que restou depois de eles terem matado praticamente todos. Pensa na ideia de que em volta do Ender Dragon ele tá praticamente preso em uma ilha onde ele não pode sair, porque provavelmente ele já tá ali há muito tempo e se ele sair talvez ele só morra de idade avançada ou algo do tipo. Ah, Link, mas isso geralmente não acontece no Minecraft. Sim, porque em volta do Ender Dragon nós temos essas coisinhas conhecidas como End Crystal, umas pérolas estranhas feitas com a linguagem do Minecraft. Essa língua é exatamente a mesma língua que nós encontramos nas pirâmides, nos templos, etc. Ou seja, é a língua mágica de Minecraft. Essas End Crystals podem ser craficadas no jogo pelo Steve, ou seja, feitas por mãos humanas. E o Mobestiary também afirma que os humanos antigos lutavam com dragões, o que deixa mais óbvio ainda. O último chefe do jogo, a Ender Dragon, é basicamente uma vítima. Ela é literalmente um dragão que foi posto ali... Caraca, eu matei a vítima, mano. Vocês nem avisam, velho. Pra preservação, então ela tem um monte de coisas à sua volta que basicamente fazem com que ela nunca morra. Ou seja, quando você mata ela, você tá muito mais libertando ela do que realmente matando. Ah lá, gente, salvei o bicho, vocês nem me avisam, velho. É meio tenso e complicado, mas sim, essa é uma das raças que os seres humanos basicamente extinguiram dentro do Minecraft. E isso é bem triste, na verdade. Não? Só que, porém, a gente tem esse ponto. Bom, os seres humanos, então, mataram todos os dragões. Eles fizeram um pedaço de terra ali pra poder tentar preservar o último dragão que eles conseguiram, que venha a se tornar o Ender Dragon. Porém... Neste dia dos namorados, expresse... Meu Deus, quanto tempo faz que eu não ouço falar dessa marca? Esse é o ponto. Há quase 2 anos atrás, um canal de teorias muito grande conhecido como Game Theory começou uma série de vídeos falando exatamente sobre isso. Sobre a história escondida no Minecraft. E o primeiro episódio dele afirmava uma coisa muito louca. O primeiro episódio dele começava do final da história, necessariamente dizendo... Ele falava sobre como os humanos sumiam depois de terem chegado ao The End, afirmando com todas as palavras que os seres humanos... basicamente no Minecraft, se tornaram os Endermans. Essa é uma das melhores partes dessa teoria. Bom, pra encaixar as coisas direitinho aqui, tudo que você precisa fazer é considerar 2 perspectivas. A primeira delas sendo o fator evolutivo e a segunda delas sendo a parte mais mágica da história de Minecraft. Então vamos tentar especificar isso aqui. O The End, pelo menos até onde a gente entende, é uma dimensão sem saída. Depois de chegar lá, os humanos nunca voltaram. Então eles precisam sobreviver com o que tinha lá. E o que tem exatamente no The End? Não tem água, não tem sol, e a única coisa
coisa comestível lá dentro são as grandes árvores com essa fruta conhecida como fruta Kyoros, que ao comer essa fruta você consegue a estranha habilidade de se teleportar para outros lugares meio que por só um segundo. Isso impacta de forma nada relativa na história, certo? A parada do fator evolutivo, bom, pensem nela dessa seguinte forma: as árvores com as frutas Kyoros, elas ficam em lugares muito altos e não tem nenhum material de matéria-prima ali para se subir e pegar essas frutas. Então quem não garante que os seres humanos ao longo dos tempos não foram ficando cada vez maiores justamente para poder pegar essas frutas? E não apenas por isso, essa habilidade pode ter sido aos poucos passada para eles não apenas só por causa da fruta, mas porque eles mesmos tentaram fazer isso. Se infectando com essa estranha energia de teleporte, eles começaram a tentar criar algo em cima disso. Toda fã de Minecraft sempre acabaram com a própria raça, igual os seres humanos estão fazendo na vida real. Uau! Concordou muito em relação a uma coisa que eu acho bem interessante, que são duas fontes de energia consistentes no jogo: a Soul Energy, ou energia das almas, e a Portal Energy, ou energia dos portais. A Soul Energy é basicamente meio que puxada para uma coloração de azul, e você vê ela em vários lugares, tipo aqueles resquícios de almas na Soul Sands, o fogo azulado do Nether, e até mesmo no peito do Warden, aquele mob que tá chegando futuramente no Minecraft. Enquanto que a Portal Energy é aquela que a gente já tinha explicado um pouco antes. Lembra do que eu tinha falado? A gente tem os baús do fim, que basicamente teleportam itens. A gente tem o portal do Nether, que teleporta pessoas. A gente tem os Endermans, que se teleportam. E todos eles têm aquelas mesmas partículas roxinhas muito curiosas. É quase como se a energia que faz com que eles funcionem fosse semelhante. Então, o que custaria para os seres humanos tentarem usar essas frutas Kyoros e tentarem implantar essa habilidade neles mesmos? Se vocês perceberem, Endermans têm exatamente as mesmas cores que um portal do fim, cara. E vocês conseguem se lembrar o que é uma Obsidian? Obsidian são junções feitas com lava. As Obsidians são o que fazem o portal do Nether, não é? E o que você faz com o portal do Nether para que ele funcione? Você acende ele a temperaturas extremamente quentes, e Endermans ironicamente tomam dano quando eles ficam na água. É quase como se a temperatura deles fosse tão quente que se você expor a pele de um Enderman à água, ele literalmente toma dano. Então a gente pode pensar pelo menos nessa linha de ideia que os seres humanos, tentando aos poucos se modificar, em algum momento eles chegaram nesse resultado aqui, como Endermans. Depois de tanto tempo ter passado, eles claramente não agem. De todas as falhas, essa foi a mais descolada, pelo menos. Convenhamos. Um dos pontos mais interessantes da teoria do Game Theory na época era citar como os Endermans falam em inglês. Sim, os Endermans falam em inglês e a Mojang simplesmente não conseguiu esconder isso. Quando você encontra um Enderman, ele tem as seguintes frases em relação a falar com você, e você consegue claramente traduzir elas, como por exemplo: dá uma olhada nesses áudios e compara. Isso daqui foi um hello, que basicamente seria um oi. Isso foi um WhatsApp, que é tipo um e aí, como tá? Eles também têm o costume de dizer mais ou menos dá pra entender mesmo. Isso foi um WhatsApp, que é tipo foi um hello, que basicamente seria um oi. Isso foi um WhatsApp. Ironicamente dá pra entender muito bem, na verdade. Mas daí viraram cuzãos, não pode nem olhar, já batem. Convenhamos que se eu tivesse me desfigurado completamente e alguém ficasse me encarando, e eu ficasse encarando essa pessoa ainda por cima, me lembrando de como eu era antes de me desfigurar, eu também ia ficar pé da vida. É tipo um e aí, como tá? Eles também têm o costume de dizer mais ou menos um look for the eye, ou procure pelos olhos, o que faria bastante sentido da franquia de Minecraft, já que a gente tem os olhos do Enderman, que são o que você usa para poder chegar nos portais. Enderman são o único mob neutro do Minecraft. Eles são inteligentes o suficiente para carregar blocos e colocar de volta, e eles são um belo resquício de como eram os seres humanos. Você não consegue concordar com isso? Tem muita coisa aqui, muito interessante. Então talvez os Shulkers tenham sido criados pelos seres humanos, talvez os seres humanos tenham vindo até aqui, e depois de ter chegado aqui, eles começaram a criar essa ideia de tecnologia que poderia levar eles de volta, basicamente implantando seus corpos com magia. Magia essa que poderia ser utilizada para chegar
até outras realidades. Nós sabemos que podemos encontrar Endermans em todas as realidades do Minecraft hoje em dia, mas muito que provavelmente fazer isso custou aos humanos a sua própria humanidade e parte da sua mente. Eles não são mais os seres humanos, e é basicamente aqui que a raça humana do Minecraft é extinta. E o que sobram deles a partir de então são apenas as coisas, templos e resquícios que eles deixaram pra trás. É a forma como nós terminamos esse capítulo, mas a história não acaba aqui. Ô, louco. Aqueles que sobrevivem. O capítulo final. Aqueles que sobrevivem. Agora sim, hora de falar deles. Os Illagers. Aposto que você achou que eles não iam aparecer, né? Eu nem precisava, não tanto quanto né? os outros, mas eles vão aparecer sim. Depois desse turbilhão de coisas acontecendo no mundo, a gente finalmente volta pro período atual do jogo, onde, se você joga com frequência, você já deve ter visto eles. Os Illagers, esse bicho cinza aqui, que esse sim literalmente é idêntico ao Lula Molusco. Ele é tipo um Villager, só que diferente, com outra cor. E ele não tem a monocelha, é basicamente ele isso. é bravo. Mas como em todo o capítulo aqui, nesse eu vou só pedir pro Substories entrar e explicar o que os Illagers são a respeito e qual é essa conexão estranha deles com os Villagers, o que aconteceu entre eles pra poder separar as tribos de uma raça tão pacífica assim em uma coisa que não parece que deu muito certo. Enfim, vamos nessa? E aí pessoas, eu sou o Substories do canal Substories. Eu faço vídeos de terror e crimes e mistérios. Passa lá se quiser dar uma olhada. Pra enrolar o mínimo possível, os Villagers são Villagers. Olhando pro visual deles fica bem claro de entender. Agora, qual o motivo da diferença de aparência e da inimizade entre eles? Isso já é algo que parece ter história. Então, vamos retroceder um pouquinho o sumiço dos seres humanos e voltar a falar dos Villagers em si e sua vida bem pacífica. Depois de tudo que aconteceu com os humanos, você com certeza acha que por serem inteligentes, os Villagers obviamente não tentaram fazer o máximo possível para se manter longe de tudo que os seres humanos criaram. Eles trouxeram caos de diversas formas. Os Villagers simplesmente continuaram vivendo suas vidas de forma completamente pacífica. Eles têm sim membros dessa comunidade que conhecem magia, apenas o básico, né? Que reconhecem engenharia, entre outras coisas. Mas a sede de conhecimento e poder deles não é como a dos seres humanos. Mas é claro que é impossível uma sociedade inteira continuar existindo só com pessoas boas de coração. Em algum momento, alguns desses moradores começaram a tentar avançar na ciência, tecnologia e magia, assim como os seres humanos fizeram. E acredito que por rejeição, eles foram expulsos de vilas. E foi assim que nasceram um dos mobs que a gente conhece até hoje, as bruxas. Elas vivem isoladas e fizeram muitos estudos sobre magias e poções. Mas se você parar direito pra ver, elas são só um villager com roupas diferentes. No bioma de neve também existem iglus, uma construção solitária de um villager solitário que era pesquisador. Se você olhar por debaixo do tapete dessa construção, você vai ver um pequeno laboratório com uma poção de curar villagers zumbis. Ou seja, pelo menos pros villagers, a cura do vírus foi encontrada. E quem sabe uma vacina também, ou algo do tipo. E entre essas variantes de villagers, também temos os Illagers. Um grupo que, pode-se dizer, começaram apenas como adolescentes rebeldes, que não entendem por que magia avançada, criação de vida, experimentos cruéis não são permitidos. E aos poucos eles se afastam e começam a ter sua própria comunidade, como se fossem um culto ou uma seita, sei lá. Uma das maiores fontes possíveis de lore do Minecraft são as Woodland Mansions. É um posto gigantesco onde os Illagers vivem. E é lotado de referências aos seres humanos. O que dá a entender é que os Illagers são meio obcecados com a raça humana. O que eles faziam, o que eles comiam, como eles chegaram em outras dimensões, etc. Dentro das mansões, você tem quartos com tentativas falhas de fazer portais, ou então plantações igualzinhas às plantações humanas. Tem quartos cheios de lã inclusive com a mesma cor da roupa do Steve. Ou então esculturas gigantes de gatos, que são pet dos humanos. Ou então galinhas, comida dos humanos. Tem até uma sala com referência ao Skyblock, que é um mapa muito famoso lá no Minecraft e tal. Outra coisa que podemos encontrar nas mansões é isso, uma estátua de uma cabeça de Illagers. Pra quem não manja, dentro da estátua tem um bloco de lápis lazuli, que no Minecraft é um minério necessário para usar na magia, dando a entender que os Illagers meio que implantaram lápis lazuli no seu próprio corpo, tipo o que os humanos fizeram, só que de forma bem pior. Se pegarmos como referência, Illagers não podem se reproduzir. Eles são dos únicos mobs no Minecraft que não se multiplicam em quesito de spawn mesmo. Se você cria um mundo e nele tem 200 Illagers e você matar todos,
nunca mais nasce nenhum. As mansões dos villagers também têm prisões e salas com celas, com vários villagers sequestrados. O que sugere a ideia que talvez exista algum tipo de modificação. Os villagers sacrificam as habilidades deles de reproduzir e ter filhos para se tornarem villagers. Criaturas mais fortes, com mais habilidades e bem cruéis. Alguns dos experimentos deles têm a ver com o Ravager, que são claramente criados a partir de villagers. Esses caras são uma raça estranha. Com certeza ainda existem mais alguns outros detalhes que provavelmente não são tão necessários assim de contar, como alguns fatos do tipo de onde vêm os Ravagers, como eles são feitos, etc. Acho que se você só olhar pro design dele é meio óbvio que eles meio que misturaram os golems de ferro com os villagers, mas enfim, foram apenas memórias. O que sobrou da humanidade antiga do Minecraft, dos Endermans, né? Entre vários outros rastros, as únicas coisas que a gente teve até então foram memórias de toda a história que eu contei pra vocês hoje. Os últimos rastros da tragédia, conhecida como raça humana no Minecraft, começaram a sumir com os anos, até que em algum dia as coisas poderiam começar a voltar e se explicar um pouco mais. Conforme a história começa a surgir, uma nova parte dessa jornada dos seres humanos parece começar a emergir das sombras. Ah, foi na época que tava pra lançar o Warden, né? Esse daí. Então eu imagino que deve ter sido um negócio super... Oh, meu Deus, o Warden! Uau! Só que agora a gente já tem o Warden, então... Não fica tão uau assim.